Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nesse segundo domingo do mês de agosto, nós continuamos a nossa caminhada vocacional e comemoramos na tradição brasileira o Dia dos Pais. Aqui vai o nosso abraço a todos aqueles que vivem a paternidade, de poder, como filhos de Deus, o nosso Pai, poderem também transmitir e viver essa paternidade junto a seus filhos. E pelo fato de celebrarmos o Dia dos Pais, nós começamos na igreja, esse final de semana até o próximo final de semana, a Semana Nacional da Família, que nesse ano tem uma motivação a mais, porque nesse mesmo mês de agosto acontece o Encontro Mundial das Famílias. Vamos então, esses dois aspectos, nessa abertura dessa nossa reflexão dominical, nesse segundo domingo do mês de agosto, mês ocasional. O tema da Semana Nacional da Família é o mesmo do 9º Encontro Mundial das Famílias, que acontece em Dublin, na Irlanda. O Evangelho da Família, alegria para o mundo. O Evangelho da Família, alegria para o mundo. Esse justamente o mesmo tema, tanto da Semana Nacional da Família, como do 9º Encontro Mundial das Famílias. A Semana da Família acontece desse final de semana até o próximo aqui no Brasil. O Encontro Mundial das Famílias vai do dia 22 ao dia 26 de agosto, em Dublin, na Irlanda, né, que justamente é o primeiro grande encontro das famílias do mundo, depois do Sínodo dos Bispos, após o qual o Papa Francisco publicou a exortação apostólica Amoris Laetitia, que torna-se, obviamente, a carta magna de todo o encontro, quer na sua preparação, quer na sua celebração, como afirmam os organizadores desse 9º Encontro Mundial das Famílias. O Evangelho da Família, alegria para o mundo. Nós vemos que o tema da alegria tem sido uma constante nas exortações, nos documentos, nas palavras do Papa Francisco. Questão da alegria, do Evangelho da alegria, ao mesmo tempo alegria e exultação, né, pela vida de santidade, a alegria da verdade, enfim, tem sido uma constante, porque ele deseja e quer que a igreja seja portadora de uma boa notícia, de uma boa nova. Portanto, o Evangelho da Família, alegria para o mundo, supõe, caríssimos amigos e irmãos, tudo aquilo que significa para nós, em nossa vida, viver em família cristã, como família cristã, e contagiar com alegria esse mundo que tanto necessita. Ou seja, a verdadeira família, onde pai e mãe, esposo e esposa, pais e filhos, se encontram à luz do Evangelho e convivem na fraternidade, na alegria do Evangelho, também é chamada a contagiar o mundo nessa alegria. Portanto, o Evangelho da Família, alegria para o mundo, vai ser justamente o tema dessa semana que iniciamos, final de semana, Nacional da Família, como também do 9º Encontro Mundial das Famílias em Dublin, na Irlanda. E deve nos fazer pensar como é que nós podemos, enquanto cristãos, enquanto famílias cristãs, sabermos as nossas fragilidades, dificuldades, de tal maneira viver a nossa vida de fé, que nós possamos transmitir essa alegria do Evangelho, a alegria da família, né, nessa sociedade que tanto necessita, de contagiar com o bem, com a alegria cristã, as pessoas e as famílias de hoje. Vivemos tempos muito macambúzios, muito tristonhos, muito azedos, pessoas que são muitas vezes divididas umas contra as outras, pessoas que muitas vezes fazem o mal umas às outras, e a igreja tem uma notícia alegre, e é um pouco essa constante, estribilho constante do Papa Francisco sobre a alegria. E justamente quando fala, né, dessa alegria, né, do amor, né, que vai realmente marcar o tema da família, deve ser para nós uma oportunidade de pensarmos sobre isso, de como temos uma vocação de família, de tal maneira, iluminada pelo Senhor, que nos faz viver o Evangelho na família
e que ao mesmo tempo seja uma alegria para o mundo olhar que tem esperança, tem confiança em tempos novos. No meio de tantas destruições, dificuldades, desesperos, tantas questões que levam a pessoa a não ter um sentido para a própria vida, nós queremos propor e testemunhar que vale a pena caminhar no Senhor e viver na família cristã, que contagie com o evangelho da alegria, a alegria da família, essa nossa sociedade que assim o necessita, e prestaremos assim um serviço à sociedade. Seja refletindo, trabalhando nessa Semana Nacional da Família, onde todos os movimentos, trabalhos pastorais, todos os grupos de reflexão sobre a família se unem para que na paróquia, na sua diocese, falar sobre a importância da família cristã, seja com a reflexão que vai haver do dia 22 em diante, em Dublin, nesse Encontro Mundial das Famílias, o 9º Encontro Mundial das Famílias, que vai levar esse mesmo tema. Portanto, que nós possamos pedir ao Senhor que aquilo que vai ser discutido nos ajude, enquanto famílias cristãs, assim vivemos e assim nós caminhamos. Nós estamos, caríssimos amigos e irmãos, no 19º Domingo do Tempo Comum, e nós continuamos a ouvir o capítulo 6º do Evangelho de João, onde depois da multiplicação dos pães, Jesus vai ensinando sobre o pão da vida, que ele é o pão da vida, e como depois ele vai visibilizar muito claro isso na Eucaristia. Quando na última ceia, ele tomar o pão, tomar o vinho, dizer daqui para frente, isto é meu corpo, este é o cálice do meu sangue, sou eu mesmo. Cada vez que vocês fizerem isso, vocês estarão realmente celebrando essa minha presença. A igreja acredita na palavra de Jesus, e cada vez que celebra a Eucaristia, o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue do Senhor. E ele, no capítulo 6 de João, não na última ceia, como depois os evangelhos sinóticos irão fazê-lo, mas já fala sobre isso, mostrando realmente que ele é o pão da vida, que vai realmente alimentar o seu povo, né, nas Eucaristias e, ao mesmo tempo, naqueles que o acolhem como o Senhor da vida. Na leitura de hoje, do Evangelho de João 6, 41 e 51, fala que os judeus começaram a murmurar. Ele fala assim, porque ele falou, eu sou o pão que desceu do céu. Nós falamos, escuta, nós não conhecemos a família dele, não sabemos quem que é, dos seus familiares, como pode falar que desceu do céu? E ele fala, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. E está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai, e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem junto de Deus viu o Pai. E em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. O Pai o atrai. Jesus deixa bem claro o dom da fé, o dom que nos dá para crer no seu Filho Jesus Cristo como o pão da vida. É um dom que nós queremos pedir a Deus para que nós continuemos crendo e acolhendo. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. E nós temos muitos cristãos que não creem que Jesus Cristo é o pão da vida e não creem que na Eucaristia é o próprio Jesus que se dá a nós como alimento. Mas nós cremos e aceitamos e pedimos ao Senhor que nos dê sempre mais esse dom de crer na sua palavra, nos seus ensinamentos e celebrar essa presença do Senhor no meio de nós, que nos alimenta no deserto da vida, na caminhada da vida. O Evangelho continua dizendo, eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto, como nós ouvimos na semana passada, e no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Quem comer desse pão tem a vida eterna. Viveremos para sempre, meus irmãos e irmãs. A morte não é o fim, mas a passagem para a eternidade. E quanto mais nos alimentamos do pão da vida de Cristo Jesus, mais a nossa vida se esconde com Cristo em Deus.
vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E alimentados, né, pelo pão da vida, cada vez mais nos tornamos essa presença de Cristo no meio dessa sociedade. Portanto, o Senhor nos convida a estarmos com Ele, a nos alimentarmos dessa presença e do pão da vida que é Ele. E Ele, meus irmãos e irmãs, que nos alimenta na caminhada de nossa vida, no dia a dia. Nesse sentido, a leitura primeiro livro dos Reis, fala de Elias, que viveu num momento muito difícil, talvez muito parecido com o nosso hoje, em que havia muita gente contra o povo de Deus e desapareceram os profetas. E depois de ter vencido os falsos profetas e perseguido, né, pelas autoridades, Elias entrou o deserto adentro e caminhou o dia todo. Sentou-se debaixo de um junípero e pediu a morte, dizendo: basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Cansou. Foi muita luta, muita dificuldade. Mas, deitando, adormeceu, e o anjo tocou e disse: levanta-te e come. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado, debaixo de cinza e um jarro d'água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Mas o anjo tocou e disse: levanta-te e come, ainda temos longo caminho a percorrer. Ele se levantou, comeu e bebeu, e com a força desse alimento andou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Todos nós, meus irmãos e irmãs, somos chamados a caminhar no meio das vicissitudes e dificuldades da vida, como Elias também estava vivendo. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que o Senhor nos alimenta nessa caminhada, para que nós o encontremos. E Elias encontrou o Senhor na brisa suave no monte Horebe. E ele que estava cansado de tanta luta, de tantas dificuldades. Também nós, que muitas vezes temos que lutar por tantas coisas, tantos problemas no mundo de hoje, tantas inseguranças, tantas dificuldades, tantas violências, tantas contradições, ideologias, as mais diversas que nos oprimem e nos criticam, nós somos chamados a estarmos com Jesus Cristo, alimentados pela sua presença e em especial pela Eucaristia, continuarmos a caminhada no deserto da nossa vida, encontrando com o Senhor na brisa suave de cada dia, no silêncio do nosso coração, para que nós continuemos a exercer a nossa missão em nosso dia a dia, em nossa caminhada. Dessa forma, meus irmãos e irmãs, alimentados e caminhantes nessa busca do Senhor, nós vamos ser cada vez mais aquilo como lembra aqui a carta aos Efésios, a segunda leitura, ou seja, dizer que toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias deve desaparecer do meio de vós. Seja essa alegria no Senhor, como lembramos do Evangelho da Alegria, e é Cristo em nós que nos alimenta e nos dá essa força, sendo bons uns para com os outros, compassivos, perdoando mutuamente, como Deus nos perdoou, imitando ao Senhor, como filhos que Ele ama, vivendo no amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Portanto, no meio dessa Semana da Família, chamado a viver essa comunhão, essa unidade, e alimentados pela Eucaristia, pelo encontro com Cristo, prossigamos a nossa vida, sem desanimar diante das vicissitudes e perseguições, sem desanimar diante das dificuldades que nós enfrentamos enquanto cristãos, enquanto igreja, que só enfrentamos as tantas críticas, tantos problemas de cada dia e muitas perseguições pelo mundo afora, e ao mesmo tempo, com todas as forças que existem, tanto na censura de comunicação, como nas dificuldades também de se entender mutuamente, de se perdoar mutuamente, no mundo de tanta violência, que nós, alimentados pelo Senhor no deserto da vida, sejamos testemunhas dEle, da alegria da salvação, da alegria do Evangelho às pessoas e contagiamos com o bem esse belo momento. Que as famílias cristãs, cuja semana hoje celebramos, começamos o final de semana, e já nos preparando também para estar juntos e unidos ao Encontro Mundial das Famílias, nos faça, alimentados por Cristo, continuar nossa caminhada e, ao mesmo tempo, testemunhando o Evangelho da Alegria. Amém.
Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos proteja e guarde, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.